Então tá, pessoal. Então, ó, a aula de hoje ela foi composta de 3 momentos, né? Então, o primeiro momento foi vocês assistirem lá no YouTube uma aula de revisão sobre os conceitos que foram abordados na aula passada, né? Então, vocês puderam revisar conceitos como difusão, o que é difusão, como que a difusão implica no fluxo de íons através da membrana plasmática. Quando a gente está falando de fluxo de íons através da membrana plasmática, a gente relembrou que esses íons precisam de uma proteína para poder atravessar a membrana, porque como eles se tratam de moléculas que têm carga elétrica, a membrana plasmática não permite o fluxo através dos fosfolipídios da membrana, porque essas moléculas são polares e a membrana plasmática ela é apolar, então não tem afinidade por esses íons, né? Então a gente precisa de proteína para fazer o fluxo dos íons. A gente também relembrou, né, conceitos que vocês aprenderam lá na biologia celular, né, na citologia, na histologia, que são os conceitos de movimento passivo e movimento ativo através da membrana plasmática, né? Então, a gente retomou esses conceitos, tá? Além do conceito de polaridade da membrana plasmática, tá? Que a gente já tinha visto também, beleza? Daí agora, como forma de vocês fixarem um pouco esse conhecimento e trabalharem um pouco esses conceitos, eu trouxe essa lista de exercícios aqui. Daí a gente entrou no segundo momento da aula, que foi um tempo que eu dei para vocês resolverem essas questões sozinhos, né? E agora o terceiro momento da aula, que a gente se coloca aqui, né, todo mundo online, para vocês verem se vocês acertaram as respostas e discutirmos os conceitos que tem por trás dessas questões, tá? Então, a primeira questão da lista de exercícios era a seguinte: qual das características a seguir... Vocês estão vendo a minha tela do Word aí, tranquilo, né? Respondam, alguém põe áudio aí e responde para mim. Sim. Estamos vendo sim. Dá para ver, né? Tá. Beleza. Sim. Valeu, gente. Então, ó, qual das características a seguir faz parte de movimento de difusão, né? Então, as respostas corretas são: obedecem a um gradiente de concentração, é saturável, ou seja, existe um limite para o fluxo das moléculas. Esse conceito de saturação de transporte talvez seja novo para vocês. Talvez algumas pessoas não tenham compreendido. O que é isso? Então, sempre que a gente tem uma proteína fazendo transporte de alguma molécula através da membrana plasmática, a gente tem o fluxo de moléculas limitado pela velocidade com que essa proteína permite o fluxo de moléculas através dela, tá? Isso ele é mais visível quando a gente trata de movimentos ativos. Por quê? Porque a bomba sódio-potássio, por exemplo, ela tem um tempo para ela se abrir, capturar as moléculas de sódio do meio intracelular e se fechar para o meio intracelular e abrir para o meio extracelular, descarregando as moléculas de sódio e se carregando com moléculas de potássio. Carregou com molécula de potássio, ela vai se abrir para o meio intracelular novamente e aí as moléculas de potássio são liberadas no meio intracelular. Então, como ela tem que fazer todos esses movimentos de captura de íons, mudança de conformação, liberação de íons, absorção de outros íons e mudança de conformação novamente, ela tem uma velocidade de fluxo de íons que é limitada, tá? Mas quando a gente fala também de proteínas canais que ficam abertas, tem uma determinada velocidade máxima com que esses íons passam através dessa proteína.
Então, a gente também pode ter o que se chama de saturação do transporte de íons. Mas, nas questões mais abaixo, a gente vai ter um gráfico onde eu vou conseguir explicar um pouquinho melhor para vocês esse fenômeno da saturação de transporte de moléculas. Requer energia, então aqui voltando para a questão 1C, requer energia para acontecer? Não, quando a gente está falando de um processo de difusão, a gente está falando de um movimento passivo, em que não tem gasto de energia. Ocorre contra o gradiente de concentração? Não, né? A difusão é aquela história do difusor de casa, né? Então, ela sempre vai acontecer da região de menor para maior, de uma região de maior para uma região de menor concentração. Isso significa um movimento a favor do gradiente de concentração, tá? Deixa eu só fazer uma coisa aqui, que tem alguém que está com... Pronto. Vocês estão me ouvindo, né? Opa, pera lá que eu fiz uma coisa errada. É mute all. Allow participants to unmute themselves. Yes. Pronto, agora sim. Tá. Então, ó. O movimento de difusão, ele acontece sempre a favor do gradiente de concentração, nunca contra. Daí a letra E. Se usarmos como exemplo o sódio, ele se movimentará para o meio intracelular por difusão. Tá certo, né? A gente não tem lá, aqui, não sei se vocês estão vendo essa tela. Deixa eu ver aqui, New Share, essa aqui. Então, se vocês observarem essa figura aqui, essa figura mostra justamente isso pra gente, né? Que o sódio, ele tá mais concentrado no meio extracelular. Então, se abrir uma proteína canal na membrana plasmática que permite o fluxo do sódio, o sódio vai se movimentar do meio extracelular para o meio intracelular. Da mesma forma, exatamente o que está escrito aqui nessa questão. Então, o sódio se movimentará para o meio intracelular por difusão. Tudo bem? Então, essas três alternativas aqui da questão 1 estão corretas. Questão 2. Para resolver a questão 2, eu sugiro a vocês fazer um desenho. E esse desenho vai permitir vocês compreenderem o que está acontecendo. Eu fiz aqui um desenho, ó. Questão 2. Eu fiz aqui um desenho. Opa, esse desenho aqui. Nossa, ficou ao contrário. Tá, mas esse desenho aqui vai ajudar a gente a compreender essa questão, tá? Então, olha só. A gente tem as soluções A e B estão separadas por uma membrana semipermeável ao potássio, mas não ao cloro. Vou fazer uma coisa aqui. Buscar o pente e vou compartilhar o pente com vocês. Aí, daí eu vou desenhar no pente. Vou deixar o pente pequenininho aqui. Vou compartilhar o pente. Isso, e vou desenhar aqui. Daí, enquanto isso, eu leio a questão lá atrás, tá? Então, olha só. Pente, pronto. Então, olha só. Questão 2. As soluções A e B estão separadas por uma membrana semipermeável. Aqui a gente tem A e aqui a gente tem... Ui, meu Deus do céu. Aqui a gente tem B. A solução, e ela é semipermeável ao potássio. Isso significa que essa membrana, ela permite o fluxo de potássio. Apenas, não permite do cloro. E o potássio tem carga elétrica positiva. Isso é importante. Então, olha lá. A solução A contém 100 milimolar de KCl, cloreto de potássio. E a solução B contém 1 milimolar de cloreto de potássio. Qual das afirmações a seguir sobre as soluções A e B é verdadeira? Então, letra A. Os íons potássio passarão para a solução A, da solução A para a solução B. Então,
A para B, até que a concentração de potássio das duas soluções seja igual. Bom, faz sentido, né? Então, ó, aqui eu tenho mais potássio. Por quê? Porque eu tenho 100 milimolar de cloreto de potássio. Então, tem muito mais potássio desse lado. Se eu permito a difusão aqui de potássio, porque eu tenho uma membrana semipermeável ao potássio, ou seja, ela tem uma proteína canal que permite o fluxo de potássio. Então, se eu tenho isso, significa que o potássio vai passar para o lado de lá assim, até que as concentrações das duas soluções sejam igual. Faz sentido. Aparentemente é verdade, mas vamos continuar lendo as alternativas. Os íons potássio passarão da solução B para A? Não, porque a concentração aqui é bem menor do que aqui, do que na A. Então, não é isso que acontece. Os íons cloreto passarão da solução A para B? Não, porque o título da questão fala que a membrana não é permeável ao cloreto. Então, não tem fluxo de cloreto. Alternativa D. Os íons potássio passarão da solução A para a solução B até atingir um potencial de membrana em que a solução A seja negativa em relação à solução B. É exatamente essa questão alternativa que é verdadeira. Por quê? Olha o que vai acontecer. O potássio ele tem carga elétrica positiva, certo? E o cloreto tem carga elétrica negativa. Quando a membrana fica permeável ao potássio, o potássio começa a passar da solução A para a solução B. Ou seja, na solução B começa a acumular moléculas de potássio que tem carga elétrica positiva. E aqui na solução A, acumulam cloretos que têm carga elétrica negativa. E não tem moléculas de potássio suficiente para neutralizar essa carga elétrica negativa do cloreto. Então, o que vai acontecer? Com o passar do tempo, o potencial da membrana do lado A da solução, ou da solução do lado A, vai começar a ficar mais negativo, porque estão sobrando cloretos aqui que não possuem potássios para neutralizar a carga elétrica. Então, é justamente isso. O potássio ele vai passar da solução A para a solução B, levando carga elétrica positiva. Mas vai ter um momento que esse acúmulo de cargas positivas do lado B vai ser tão grande que vai gerar um acúmulo de cargas negativas do lado A. E aí a gente vai gerar uma força elétrica que puxa os potássios que estão do lado B para o lado A. Então, nessa questão, eu acabo acrescentando para vocês uma outra informação, que é o seguinte. Quando a gente fala de fluxo através da membrana plasmática, a gente está falando de gradientes de concentração ou de gradientes elétricos. Gradiente de concentração é isso que eu mostrei aqui na questão. Então, eu tenho 100 milimolar de um lado e 1 milimolar do outro. Ou seja, existe um gradiente de concentração, um gradiente químico. Aí, o potássio ele vai passar para o lado B a favor do seu gradiente químico, de concentração da molécula. Porém, conforme esse potássio passa para o lado B, no lado B acumula carga elétrica positiva. E do lado A sobra carga elétrica negativa. A gente cria uma diferença elétrica entre o lado A e o lado B. Isso é chamado de gradiente elétrico. Então, o fluxo do potássio, ele só vai parar quando a força do gradiente químico se igualar com a força do gradiente elétrico. Por quê? Porque essas duas forças, elas têm sentidos contrários. O gradiente químico inicial empurra o potássio nesse sentido, de A para B. Depois vai gerando o gradiente elétrico, e esse gradiente elétrico ele vai crescendo, até um momento que a gente vai ter a força do gradiente elétrico igual ao do gradiente químico. Só que aí, o gradiente elétrico ele está no sentido contrário
do gradiente químico em relação ao movimento do potássio. O que vai acontecer? O potássio vai ser atraído pelas cargas elétricas negativas que estão do lado A da solução. E aí, quando essas duas forças se igualarem, tiverem o mesmo tamanho, mas sentidos contrários, o fluxo resultante, o fluxo total do potássio, cessa. É dessa forma que o potencial elétrico da membrana plasmática ele é desenvolvido, ele se desenvolve. Não é isso que a gente fala lá, a gente tem a bomba só de potássio, beleza, vocês já entenderam. A gente tem as proteínas eletronegativas, beleza, vocês já entenderam. E a gente tem os canais extravasantes de potássio, não tem? É isso aí, ó. Essa questão 2 trata justamente de como os canais extravasantes de potássio geram o gradiente negativo no meio intracelular. Tranquilo? Então tá. Eu sei que esse conceito é um pouco mais complicado, tá? Mas aí essa aula tá gravada. Vocês podem ir lá depois no YouTube de novo, eu vou colocar lá. Aí vocês vão lá e acessam a aula e vejam de novo esse pedacinho aí para vocês entenderem esse conceito, tá? É assim, é importante para vocês expandirem aí o conhecimento de vocês, a visualização de como que funcionam essas trocas, né? Esse fluxo de íons através das membranas, tá? Então, beleza. Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar de novo os exercícios, tá? Então, vamos voltar. Questão 3. Questão 3 fala assim. A ouabaína é uma substância extraída dessa planta aqui. Na célula, o receptor da ouabaína é a bomba sódio-potássio ATPase, que está na membrana das células. Quando a ouabaína se liga na bomba, ela bloqueia a função da bomba. A bomba para de funcionar. Beleza. Então, qual que é a consequência da inibição da bomba sódio-potássio ATPase para a célula? Aí, gente, eu também fiz um desenho para explicar isso. Só que fica invertido aqui, né? Eu esqueci desse detalhe, mas tá bom. Então, ó, a bomba sódio-potássio, qual que é a função dela, né? Ela faz o movimento de 3 sódios para o meio, do meio intracelular para o meio extracelular, e ela movimenta 2 potássios do meio extracelular para o meio intracelular. Então, ela tira sódio de dentro da célula e ela adiciona potássio para dentro da célula. Tira sódio e adiciona potássio. É isso que ela faz. Então, se a gente bloqueia a ação dela, o que vai acontecer? Vai diminuir a concentração intracelular de sódio? Não, a tendência é que aumente. Aumenta a concentração intracelular de potássio? Não, é ao contrário, né? Porque ela faz o movimento do potássio para dentro da célula. E se ela está bloqueada, a concentração de potássio tende a diminuir. Aumenta a concentração intracelular de cálcio? Nada a ver. Aumenta a concentração intracelular de sódio? Exatamente. Porque se ela remove sódio de dentro da célula, se eu bloqueio a bomba, aumenta a concentração de sódio no meio intracelular. Questão 4. Questão 4 agora retoma aquele tópico que a gente conversou aqui, ó, na questão 1, alternativa B. Então, o que a questão 4 mostra, né? Saturação é uma característica dos transportes que ocorrem na membrana plasmática através de uma proteína. Quando há saturação de um transportador, não importa o quanto aumente a concentração da molécula a ser transportada, a taxa de transporte será a mesma. Então, é aquilo que eu falei para vocês, existe uma velocidade máxima de transporte de moléculas através das proteínas. Isso influencia, por exemplo, isso explica por que a urina de diabéticos tem glicose. Porque existe uma saturação da reabsorção da glicose que está presente na urina que está sendo formada. Mas só para trazer aqui um ponto, um link da prática clínica para vocês, tá? Mas vamos lá. O que é a saturação, então? Então, observem os gráficos abaixo. Então, a gente tem esse gráfico aqui.
a gente tem os pontos 1, 2 e 3. O que mostra nesse gráfico? Então, aqui no eixo Y, a gente tem Rate of Transport. O que é isso? Taxa de transporte. E no eixo X, a gente tem Transported Substance, concentração da substância transportada. Então, olha que interessante. Vejam essa linha inferior aqui, verde clara, tá? Essa linha está mostrando o quê? Que conforme eu aumento a concentração da substância, eu também aumento gradativamente a taxa de transporte dessa substância, quase que de uma forma linear. Então, eu aumento a concentração e gradativamente vai aumentando a absorvância também, o transporte dessa molécula. A outra linha, que é um verde mais escuro ou um azul, a gente vê aqui que conforme eu aumento a concentração da substância, aumenta sim, quase que de forma linear, a sua taxa de transporte. Até que vai chegar um momento lá no topo do gráfico em que não importa mais se eu aumento a concentração da substância. A taxa de transporte vai ser sempre a mesma. Esse é o fenômeno da saturação, tá? Aqui no ponto 3 da figura. Do ponto 3 da figura em diante, esse gráfico mostra o fenômeno da saturação. Porque do ponto 3 em diante, não adianta eu aumentar a concentração da substância. Aonde eu vejo o aumento da concentração da substância? No eixo X. Então, não importa o quanto eu aumente a concentração da substância, a taxa de transporte que está sendo mostrada no eixo Y, lá depois do ponto 3, a taxa de transporte vai ser sempre a mesma, porque eu saturei as proteínas que fazem o transporte dessas moléculas. Tudo bem? Esse é o fenômeno da saturação. Então, em qual momento foi alcançada a saturação para o transporte? Na opção 3, né? No ponto 3, ali, que é aonde não existe mais aumento do transporte em relação ao aumento da concentração da molécula. Tá bom? Essa é a questão 3. Não, da 3 eu pulo... é 4, foi mal. Agora vai para 5. Questão 5. Abaixo pode-se observar a representação esquemática de uma membrana plasmática celular e de um gradiente de concentração de uma pequena molécula chamada de X ao longo dessa membrana. Daí tem um esquema aqui. O que tem esse esquema? Está mostrando os lipídios, né, os fosfolipídios da membrana plasmática, formando a bicamada. Tem uma proteína integral da membrana, que pode ser uma proteína canal, ou pode ser uma proteína de transporte ativo, né, uma bomba. Só que aqui não está dizendo para a gente ainda. Fala que é uma proteína. Aí a gente tem aqui do ladinho, a gente tem a molécula X mais concentrada no meio extracelular do que no citoplasma. Então, existe um gradiente de concentração decrescente, ou seja, maior no início da seta e menor para onde a seta está apontando. Beleza. Com base nesse esquema, considere as seguintes afirmativas. A molécula X pode se movimentar por difusão simples através dos lipídios, caso seja uma molécula apolar. Verdade. A gente viu, moléculas apolares atravessam a membrana plasmática por entre os fosfolipídios, porque tem afinidade. Elas são elas têm a mesma característica, são apolares. 2. A difusão facilitada da molécula X acontece quando ela atravessa a membrana com auxílio de proteínas carreadoras, que a levam contra o seu gradiente de concentração. Aqui nessa questão, entra um conceito que a gente não abordou aqui na fisiologia, mas que vocês já devem ter visto lá na disciplina de citologia ou biologia celular, quando vocês estudaram movimentos através da membrana plasmática. Então, o que é isso? A gente tem movimento ativo e movimento passivo através da membrana. O movimento passivo ele pode ser subdividido em 2 tipos, difusão simples e difusão facilitada. Difusão simples acontece com aquelas moléculas que têm afinidade pela membrana plasmática, ou seja, moléculas que são apolares. E elas atravessam com facilidade por entre os fosfolipídios da membrana.
Difusão facilitada, ela é o quê? É um movimento passivo em que não há gasto de energia, mas que, para as moléculas atravessarem a membrana, elas precisam de uma proteína. Porque são moléculas polares ou moléculas muito grandes. E aí ela precisa de uma proteína que vai abrir um canal ou um poro e permitir o fluxo dessa molécula entre o meio intra e extracelular. Essa proteína é chamada de proteína canal. Então, quando essa proteína se abre, ela permite a difusão facilitada de moléculas com carga elétrica ou moléculas muito grandes, como, por exemplo, a glicose. Beleza? Então, vamos lá, vamos ler novamente a alternativa. A difusão facilitada da molécula X acontece quando ela atravessa a membrana plasmática com auxílio de proteína. Até aqui, tranquilo. Que levam contra seu gradiente de concentração. Opa, tem uma coisa errada aqui. Se é difusão facilitada, é movimento passivo. Movimento passivo não tem gasto de energia. Se não tem gasto de energia, a molécula está indo a favor do seu gradiente de concentração. Ou seja, para a molécula X, ela estaria se movimentando para o citoplasma. Questão 3. Alternativa 3. Se a molécula X for um íon, ela poderá atravessar a membrana com auxílio de uma proteína carreadora. Sim, ela precisa. Se ela é um íon, ela precisa de uma proteína carreadora para ela conseguir atravessar a membrana plasmática. Verdadeiro. O transporte ativo da molécula X ocorre do meio extracelular para o citoplasma? Não, o transporte ativo é contra o gradiente de concentração. Então, vai ser do citoplasma para o meio extracelular. Ok? Então, a resposta correta para a questão 5 é a alternativa A. Questão 6. Várias substâncias atravessam a membrana plasmática e, com isso, garantem que a célula receba as substâncias necessárias para o seu funcionamento e elimine produtos para o meio extracelular. Opa, temos 10 minutos para finalizar a aula. Em alguns casos, o transporte ocorre de maneira passiva, porém, em outros, o transporte é ativo. E esse transporte ativo caracteriza-se por ocorrer a favor do gradiente de concentração? Não, isso é transporte passivo. Ocorrer sem gasto de ATP? Transporte passivo. Envolver gasto de energia? Sim. Independer do gradiente de concentração? Sim. Por quê? Tanto faz. Se a célula tem ATP para ela continuar movimentando as moléculas contra o gradiente de concentração, ela vai continuar, independente do gradiente de concentração. Beleza? Não ocorre em neurônios? Não, falso, né? Então, respostas das 6 corretas seriam C e D. Questão 7. É para preencher as lacunas. As células de nosso organismo utilizam a glicose como fonte de energia, queimando-a através de reações de oxidação. Para tanto, o consumo de glicose é grande e já se observou que, frequentemente, a célula absorve essa substância, mesmo quando a sua concentração intracelular é maior que a extracelular. Portanto, contra um gradiente de concentração. Isso, porém, exige algum dispêndio de energia pela célula, uma espécie de investimento de energia. Identificamos nesse enunciado um caso de transporte ativo, no qual a energia para o sistema funcionar é dado pelo ATP. Tranquilo? Questão 8. Associe os termos com a sua descrição. Então, a gente tem axônio, cone ou zona de gatilho, a zona aferente, eferente e corpo celular. Então, vamos lá. Via que transmite informação ao sistema nervoso central ou para o sistema nervoso central, ficaria melhor aqui. Para o sistema nervoso central. Que via é essa? Via aferente, sensorial. 2. Processo longo por onde percorre o sinal elétrico. Dentre as alternativas, o axônio. 3. Região do neurônio onde inicia o potencial de ação. Zona de gatilho ou cone de implantação. 4. Via que transmite informação do sistema nervoso central para o restante do corpo. Via eferente.
Local onde estão as organelas citoplasmáticas produtoras de proteínas. Então, em um neurônio, isso está localizado no corpo celular do neurônio. Beleza? E a última questão 9. Isso aqui, ó, o aumento da concentração de potássio extracelular. Quando a gente faz isso na prática clínica? Quando a gente vai fazer o procedimento de eutanásia. Então, na eutanásia, qual é o protocolo? Faz uma anestesia profunda no animal, normalmente utilizando propofol ou algum outro anestésico. E na sequência, você vai administrar no animal cloreto de potássio em alta concentração. O que o cloreto de potássio vai fazer? Aquela figura, essa figura aqui, ó. Essa figura aqui mostra que a gente tem maior concentração de potássio no meio intracelular. No meio intracelular do que no meio extracelular. Isso é importante, vocês já aprenderam isso, para manutenção do potencial de repouso da membrana plasmática, para manutenção do potencial de membrana. Por quê? Porque a gente tem esses canais extravasantes de potássio que ficam saindo, permitem a saída contínua de potássio para o meio extracelular, deixando o meio intracelular negativo, tá? Vocês já sabem isso. Muito bem. Então, é necessária a manutenção dessa diferença de concentração de potássio entre o meio intra e extracelular para que o potencial da membrana se mantenha negativo. Agora, quando a gente vai fazer a eutanásia do animal, a gente administra cloreto de potássio. E esse cloreto de potássio vai para onde? Para o meio intra ou para o meio extracelular num primeiro momento? Meio extracelular. Então, se a gente está administrando no sangue do animal, aumenta a concentração de potássio no meio extracelular. Aí o que vai acontecer? Essa diferença de concentração para o potássio entre o meio intra e extracelular, a diferença, que é grande, vai começar a diminuir. E com isso, o que acontece? O potencial químico, a diferença de concentração de potássio entre o meio intra e o meio extracelular começa a diminuir. E com isso, esse fluxo de saída de potássio do meio intra para o meio extracelular diminui também. E aí a gente vai fazer o quê? A gente vai perder a eletronegatividade do meio intracelular. Vamos voltar lá para a questão. Cadê? Aqui. O aumento da concentração de potássio extracelular vai causar o que na célula? Não terá efeito sobre o potencial de repouso? Mentira, vai ter, porque é importante a diferença de concentração de potássio para a manutenção do potencial da membrana. Provocará diminuição do potencial de membrana em repouso? Ou seja, o meio intracelular vai ficar menos negativo do que o meio extracelular? Exatamente isso que vai acontecer. Vocês podem substituir menos negativo por mais positivo do que o meio extracelular. É exatamente isso que vai começar a acontecer. Se eu não tenho mais fluxo de saída de potássio, o meio intracelular, que é bastante negativo, vai começar a ficar menos negativo, porque sai menos potássio de dentro da célula. Tá? É exatamente isso que acontece. Nem vou ler as outras alternativas. Então, o que acontece? Fisiologicamente, no animal, os neurônios dependem da diferença de potencial para funcionar adequadamente. O coração, as glândulas, todas as células do corpo, de uma forma ou de outra, dependem dessa diferença de potencial para funcionar. Se a gente perde essa diferença de potencial entre o meio intra e o meio extracelular, a função das células se perde. E a partir daí, a gente tem uma parada do funcionamento de neurônios que vocês já conseguem imaginar as consequências disso. Se o neurônio para de funcionar todas as transmissões sinápticas, o animal perde sensibilidade, perde função cognitiva, perde função motora, perde regulação da frequência cardíaca e respiratória.
O coração também depende dessa diferença de concentração de cargas para bater. O coração para de bater. A musculatura para de contrair, a gente pode pensar no diafragma. E aí, a gente tem uma parada cardiorrespiratória. Lembrando que esse animal está anestesiado, né? Então, o animal não vai sentir essas alterações todas que estão acontecendo no corpo dele. Tranquilo, gente? Tirei, todo mundo está podendo falar agora. Deu para entender? Sim. 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 Deu sim. Deu pra entender. Beleza, então, galera. Publiquem lá no estúdio, de qualquer forma, as respostas de vocês, porque é a partir dali que a gente está quantificando a presença de vocês, tá? Então, façam isso e por hoje é só. Quarta-feira, a gente se vê novamente a partir das 10 horas. Tá bom? Obrigada. Tá bom. Nada, gente. Dúvidas, mandem lá no fórum. Tá bom. Beleza. Beijos, Obrigada, fiquem professora. bem. Beijo. Por nada. Você também, Fiquem professor. bem, tá? Tá, se cuidem. Também.